Olá pessoal, bom dia, aqui é o Rodrigo Lima. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre financiamento imobiliário, crédito à habitação aqui em Portugal. E eu tô aqui no Parque Quinta das Conchas, eu vou dar uma voltinha com o Arthur. Então eu vou fazer uma caminhada de bicicleta, eu só preciso encontrá-lo onde ele está agora. E pronto, mas eu te convido também a você conhecer esse parque maravilhoso. Esse parque ele é fantástico. Eu acredito que ele seja o terceiro maior parque aqui de Lisboa. Os acessos são bem bacana mesmo, porque você tem aqui o Metro Lumiar, tem o Metro Quinta das Conchas, e ele está muito próximo de tudo. Tem um estacionamento vasto, e aqui você consegue fazer o piquenique, tem aqui, deixa eu conseguir a câmera aqui, tem os parques para as crianças, dependendo da idade, tem lugar para jogar uma bolinha, tem os escorregas que são gigantes, e realmente para você estar com a família, se tiver um filhote principalmente, venha para cá, conheça esse espaço, porque você vai gostar muito. Vai ser uma excelente experiência. E detalhe, tá? Custo zero. Zero mesmo, você não tem custo nenhum. Então é bem gostoso, bem bacana. Aqui em frente você já tem um restaurante. Olha que espetacular. Tem um restaurante aqui que você pode se servir. Isso é muito, muito bom também. E pronto. E aí tem essas áreas verdes. Tem essa parte aqui também. Tem umas cascatas, tá vendo? Isso aqui às vezes fica ativo. E é gostoso porque você consegue ficar livre. Por exemplo, o Arthur aqui agora vai saber onde está ele. Aquele aqui, ó. Tutu, anda um pouquinho mais para frente para o pessoal conhecer o parque. Mostra o parque para as pessoas, vai para frente. E aí, pessoal, é assim, eu gosto muito dessa zona e no final do dia sou um pouco suspeito, né? Porque, pronto, eu moro aqui já fazem 4 anos, então nós se adaptamos muito aqui à região. E nós estamos muito contentes com a região. Mas por que eu estou te falando desse e de qualquer outro parque? Porque a maioria das zonas, a maioria das regiões que as pessoas moram, sempre tem um parque muito bem estruturado para que as pessoas, né, convivam e tem ali, pronto, aquela sensação de, como é que eu posso dizer? De tranquilidade. Vamos por aqui? Vem cá. De tranquilidade, isso é muito bom, isso é muito agradável. E aí normalmente são parques que não são tão cheios, sabe? Então você tem essa área aqui que é bem espetacular mesmo. Ali você tem um outro parque e aí você tem esse espaço gigantesco para fazer, por exemplo, um piquenique. E sabe o que eu acho bem interessante? Que às vezes eu faço uma caminhada com a esposa aqui. Aqui para cima você tem umas trilhas por dentro de uma floresta, que é um espetáculo. A gente é da zona ali da região de... ali da parque do Parque Bulemark, sabe? Que tinha essas caminhadas aqui também. Então assim, é bom que recorda bastante a gente daquela região lá de São Paulo. Mas enfim, pessoal, realmente é um espetáculo, é muito gostoso, é muito tranquilo. Você não tem aquele senso de preocupação com assaltos, essas coisas, sabe? Então isso é muito bom mesmo. Então eu te convido a você vir conhecer o Parque Quinta das Conchas. Entretanto, quando nós falamos de regiões, lugares para morar, é natural que nós sempre pensamos na questão da moradia. E o fato é que eu tenho percebido, principalmente aqui, que realmente não tem sido fácil a questão dos arrendamentos e propriamente a compra de um imóvel. E pronto, é um desafio como qualquer outro mercado, né, em qualquer outro lugar, mas principalmente nos grandes centros, por exemplo, Lisboa, Porto, né? Essas zonas que são mais requintadas e mais requisitadas, os preços estão bem altos. E eu queria falar um pouquinho sobre o financiamento imobiliário, o crédito à habitação, nessa zona, nessa região, principalmente aqui de Lisboa, e o desafio que está sendo para muitas pessoas mesmo. Por quê? Porque não é fácil por causa do valor que você tem que dar de entrada, a exigência das documentações, como qualquer outro lugar, precisa ter as garantias plausíveis para os bancos, não é? Aqui, pronto, como qualquer outro lugar, como no Brasil. Então você tem ali que dar uma entrada, que são os 30% ali para os estrangeiros. Dependendo do cenário, imagine que a pessoa esteja aqui já há muitos anos. Então, se ela estiver muitos anos aqui, é natural que ela consegue mais benefícios. Como por exemplo uma entrada menor. Eu já vi pessoas dando entrada de até 10%, para você ter uma ideia. Pessoal, desculpa, mas eu estou um pouco ofegante que estava subindo o morro aqui. Mas assim, consegue 10, 20% de entrada ali. E aí você tem que se preocupar também com a questão da documentação, que é mais ou menos ali
por volta de 5% do valor do imóvel que você adquirir. Aí, eu vou te falar de outro desafio também que é muito, muito grande mesmo, que é, basicamente, você ter que encontrar um imóvel disponível. Pessoal, olha que bacana, aquele seco ali é para os cães, sabe? Os cachorros. Isso é bem bacana, porque fica um pouco separado do pessoal aqui. Como tem muita criança, né? Evita qualquer tipo de incidente. E aí, falando um pouquinho sobre os imóveis disponíveis, não tem muitos imóveis disponíveis para venda, para arrendamento. E aí se torna muito mais difícil, percebe? Porque aumenta os preços, a gente sabe, né? Oferta, demanda. E aí no final do dia a gente tem que se preocupar muito, mas muito com isso mesmo. E o que eu penso, não é? Que cada vez mais esse desafio ele está sendo sempre maior, né? Parece que não tem volta. Lógico que deve ter alguns planos do governo daqui a um tempo para que isso se adapte e a gente tenha mais acessos aí a opções no mercado, mas realmente os preços estão bem altos. Aí, sugestão. Nós temos uma pessoa que nós conhecemos, eu e minha esposa, que é a senhora Mônica, né? E o que é legal? Ela é uma pessoa que trabalhou há muito tempo nos bancos e hoje ela trabalha para uma empresa que ela auxilia as pessoas a se organizarem para fazer um financiamento imobiliário, percebe? Isso é muito, muito bom mesmo. Por quê? Porque às vezes nós vamos fazendo, procuramos informações na internet, isso é muito importante, só que com um profissional da área ali, ele tem ali a melhor forma para te orientar, percebe? Assim, se as suas documentações estão em ordem, o que você precisa deixar em ordem, questão de comprovação de renda, o dinheiro que você precisa ter disponível, de fato e com precisão, isso é muito importante. E aí depois que ela consegue levantar suas documentações, ela manda para vários bancos mesmo, isso não tem preço, porque você consegue uma taxa melhor, o teu posicionamento no mercado é melhor, e aí depois disso você tem esse crédito que ele é pré-aprovado, e aí no final do dia você consegue procurar alguma coisa no mercado sem sonhar, porque você começa a procurar, encontra, gosta, localização e tudo mais, vai procurar crédito, habitação, né, financiamento imobiliário, até você fazer isso já foi vendido o imóvel. Isso não é bom, né? Porque a gente tem um desgaste muito grande. Então, essa senhora, sem custo nenhum, tá? Isso é 100% gratuito. Isso facilita bastante. Por quê? Porque você, pronto, você tem ali uma consultoria. Se um dia der certo o negócio para você, né? Conseguiu fazer o financiamento, quem paga a comissão dessa profissional é o próprio banco. Isso facilita muito, percebe? Então é isso, pessoal. É assim, o que é importante você avaliar? Que assim, realmente os preços estão um pouquinho acima da média, tem que se preparar financeiramente para isso, tem que regularizar a documentação e se disponibilizar para procurar o imóvel. Depois de tudo isso, é muito importante que você procure profissionais para te ajudar a isso. Não só na questão do financiamento, mas também um profissional para te ajudar a buscar um imóvel mesmo, percebe? Questão de confiança, porque depois tem a questão dos advogados, solicitadores, que você precisa fazer uma avaliação aí da própria documentação do imóvel, percebe? Quando você não pega uma agência que já fez um filtro do imóvel ali, você mesmo tem que fazer esse levantamento. E, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem uma agência especializada principalmente na compra e venda de restauração, de restaurantes, salão de beleza, né, que são pequenos negócios aqui, especificamente em Lisboa, mas em outras zonas também, e também essa parte do imóvel, de aquisição do imóvel mesmo. Então isso facilita muito, porque a gente consegue acompanhar todo o processo do cliente, percebe? Então, caso você queira alguma dica, eu vou deixar os contatos aqui embaixo também, você pode falar com a gente, e se quiser bater um papo, conversar, eu acho que pode fazer muito sentido aí, principalmente se você ainda não estiver aqui em Portugal, não é? E se estiver aqui também e não for do ramo, é importante que você, né, se vincule a um profissional. Outra recomendação também, que talvez que não seja a gente, mas procure agências como a Remax, 121, a Era, a própria IAD. Tem outras agências também, mas essas são as principais que eu lembrei aqui agora, que tem muitos profissionais qualificados, que obedecem, que seguem a regra ali das leis de Portugal. Isso facilita muito para que realmente o teu processo ele aconteça com sucesso, percebe? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo aí só para explicar basicamente o que a gente vive aqui no dia a dia, o desafio que é, de fato, conseguir
a aquisição de um imóvel, por exemplo, financiado aqui em Portugal, mas não é impossível. Se você conseguir se organizar, se orientar, certamente você vai conseguir aí ter sucesso nessa empreitada. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.